Olá, turma do quinto ano, vamos para nossa aula de História. Pegue o seu livro na página 71. Hoje o nosso assunto é sobre heranças e literaturas indígenas. Vamos ver um pouquinho sobre essas heranças indígenas, né? Então vamos entender um pouco dessas heranças, ou seja, quais são os costumes que nós temos em nossa cultura, que herdamos dos índios. Você sabia que os povos indígenas deixaram para a sociedade brasileira uma diversidade cultural que foi importante para a formação da população brasileira? Os povos indígenas também deixaram, né? E nós herdamos vários costumes e vários hábitos dos povos indígenas. A vontade de andar descalço, muitas pessoas têm o hábito de sempre andar descalço quando estão em suas casas. Com certeza, né? Você também anda. O costume de descansar, em redes. Quase sempre os índios dormem em redes de palha que se encontram dentro de suas ocas, né? Você também gosta de deitar numa rede para descansar, né? E a cultura brasileira herdou vários hábitos e costumes da cultura indígena, como a utilização da mandioca e seus derivados para fazer a farinha, né? O beiju, o polvilho, e o costume de se alimentar com peixes e carne socada no pilão de madeira, e pratos derivados da caça, como picadinho de jacaré e pato ao tucupi. Algumas pessoas gostam. Além de costume de comer frutas, principalmente o cupuaçu, quem gosta, né? Bacuri, graviola, caju, açaí, né? E além da influência indígena na culinária brasileira, herdamos também a crença das práticas populares da cura de derivados das plantas. Por isso, sempre se recorre ao pó de guaraná, ao boldo, ao óleo de copaíba, à catuaba, à semente de sucupira, entre outros, para curar, né, algumas enfermidades. E também a influência cultural indígena na sociedade brasileira não para por aí. A língua portuguesa brasileira também teve influência das línguas indígenas. Várias palavras de origem indígena se encontraram em nosso vocabulário cotidiano, como as palavras ligadas à flora e à fauna, como abacaxi, caju, mandioca, e palavras que são utilizadas como nomes próprios, como o parque lá do Ibirapuera, lá em São Paulo, significa lugar que já foi mato, em que Ibira quer dizer árvore e poeira tem um sentido de algo que já foi, né? Então, olha, o rio Tietê em São Paulo também é um nome indígena que significa rio de verdade. Então, aqui eu apresentei para vocês algumas culturas indígenas, né, presentes na sociedade. Então, agora nós vamos ver, né, sobre outra história, né, que é a literatura, tá? Então, vamos lá estudar um pouquinho sobre a literatura indígena. A literatura indígena, assim como a africana, está baseada na oralidade, né? Inclusive, os povos indígenas têm a fala como uma forma de transmissão da tradição entre as gerações, né? Que tudo isso é transmitido por meio da fala. E os indígenas, eles contam muitas lendas, principalmente sobre a natureza. E é dessa forma que a memória é fundamental para guardar as histórias vividas e criadas por eles. Na tradição oral indígena, a música é uma extensão da fala. E o que isso significa? Que um discurso pode começar ou terminar com o canto ou canto começar, né? Por um discurso, né? E existe na literatura indígena divisões de gêneros textuais, de acordo com o objetivo, né, para cada situação. Narrativas, instrutivas, canções e invocações. Nós vamos ver uma de cada, tá? As narrativas são comuns para as mais diferentes situações cotidianas ou exclusivas a um grupo, né? Só para homens, por exemplo. As instrutivas são comuns em situações em que os adultos ensinam regras, costumes, tradições, técnicas de caça e pesca, crenças místicas, até para as crianças, tá? Aí também tem as canções, que são comuns nos momentos em que os indígenas se referem aos animais.
Também tem as invocações, são próprias dos momentos de curas medicinais ou de prática de algum trabalho. Então, a literatura ela é muito importante, né, para o indígena, né? Tudo ele faz relação com a natureza. Então, os povos indígenas, eles começaram a escrever e vêm buscando a utilizá-la como uma forma de registro, tá? Resgate e afirmação da sua tradição oral. Então, a nossa aula fica por aqui, tá? Agora vamos fazer nossos exercícios, tá ok? Até a próxima aula.